Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável, que é exibido em 6 rádios em 5 cidades no Vale do Açu e também está disponível no nosso YouTube. Lá no YouTube você vai pegar a lupinha e você vai procurar como podcast Papo Saudável. Você tem que digitar a palavra podcast, P-O-D-C-A-S-T, Papo Saudável, e você vai ver todas as entrevistas que foram feitas esse ano. Nós iniciamos 2023 na primeira semana já com esse programa funcionando. Graças a Deus tem sido um sucesso. E hoje eu tenho aqui um amigo, um sujeito extremamente capaz, um homem que tem se mostrado dinâmico. Ele agora decidiu investir até em outras coisas mais, além do que ele já fazia muito bem. Dr. Fred Moraes é filho de um outro grande amigo meu, Dr. Wilson, que um dia, quem sabe, eu consiga arrastá-lo para cá, né? E ele fez farmácia, especialização em manipulação magistral alopática, o nome é bonito, né? Ele é proprietário da Farman aqui em Açu, que é uma farmácia de manipulação. E ele também tem pesquisa e desenvolvimento de produtos cosméticos. É por isso que ele fez a própria linha de produtos cosméticos, né, da Farman. Isso. E ele tem MBA em gestão empresarial, como eu também. Somos coleguinhas disso daí. A mesma instituição, inclusive. Então, mesma instituição, exatamente. Então, Fred, por favor, fale com o nosso público, que graças a Deus cada dia cresce mais. Bom, agradeço o convite, Dr. Giovanni, por ter vindo. É sempre um prazer estar aqui conversando com você. Desde que eu cheguei aqui em Açu, você já tinha sua clínica. E todas as vezes que eu venho aqui, a gente tem um papo muito enriquecedor. Verdade. É sempre um prazer muito grande estar aqui e aprender muito com você. Que é isso, aprendemos juntos. Bom você estar por aqui, Fred. Fred, mas vamos direto ao ponto aqui. Você tem a Farman, que é uma instituição que já se fortaleceu aqui, né? Os produtos de qualidade, é uma coisa muito interessante, mas me fala sobre medicamentos que você manipula na Farman. Muitas vezes as pessoas perguntam algumas coisas tipo, será que esse material é bem feito? Será que tem uma tecnologia legal até para manipular essas substâncias? Será que isso tem a mesma qualidade dos produtos comprados em farmácia, por exemplo? Sei lá, eu quero uma dipirona que seja. A dipirona que vai ser lá, não vai ter a mesma qualidade. Como é que funciona? Fala um pouquinho pra gente disso, por favor. Então, a farmácia de manipulação, inclusive, a farmácia de manipulação ela veio antes da indústria, né? Então, tudo começou desde os primórdios com a manipulação. Milênio, né? Exatamente. A farmácia galênica, ou farmácia de manipulação, ou farmácia magistral, é tudo a mesma coisa. Legal. Do Galeno, né? Então, Galeno é o pai da farmácia. Então, assim, com relação a essa questão da qualidade, a matéria-prima ela é exatamente a mesma matéria-prima que a indústria utiliza, né, na produção dos medicamentos. Então, por exemplo, qual é a diferença? A indústria, ela compra a matéria-prima da indústria farmacêutica, que é quem produz as substâncias, as matérias-primas. A farmácia de manipulação compra de um distribuidor que compra da indústria farmacêutica. Então é o mesmo fornecedor, não existe diferença de ativo, né, de matéria-prima, são os mesmos na raiz. Quem produz os insumos farmacêuticos, eles vendem isso ou diretamente para a indústria ou através de intermediários para a farmácia de manipulação. Então o insumo ele é basicamente o mesmo, não existe diferença, tá? O que vai diferenciar um medicamento manipulado de um medicamento industrializado é apenas a escala, né? A indústria produz isso em uma escala muito alta e a farmácia de manipulação vai manipular esse medicamento para Dr. Giovanni, para Arildo, para Francisco, para José. Entendeu? Então, a diferença é essa, é a escala. A indústria produz em grande quantidade, a manipulação produz em pequena quantidade. Só que a qualidade é exatamente a mesma, não existe diferença. Existem algumas particularidades, porque tem medicamentos que só a farmácia de manipulação consegue fazer. Interessante. Por exemplo, né? Fred? Por exemplo, eu estava em Natal, num sábado de manhã, liga uma médica para mim, né, perguntando se eu poderia manipular um Orlistat, que é um medicamento
para diminuir gordura no fígado, né, esteatose hepática, para um paciente dela, e que esse paciente tinha dificuldade de deglutir cápsulas ou comprimidos. Então aí ela queria fazer esse produto em um sachê em que ele pudesse diluir isso em um copo com algum alimento ou água e tomar. Né? Isso não existe na indústria farmacêutica, só na manipulação. Tá entendendo? Então são fórmulas totalmente personalizadas que só a farmácia de manipulação é capaz de fazer. Inclusive a quantidade do produto você também pode mudar, não é assim? Então, se imagina que, por exemplo, você tem um determinado medicamento que ele só tem 500 miligramas, ele só sai com 500 miligramas. Você pode fazer algo com 250, sem exatamente. A escolha do médico que pediu. Não é exatamente. Assim? Né? Porque a gente tem capacidade de ajustar a dose mediante a necessidade de cada paciente. Né? Então, vamos supor, você tem um clonazepam, que é um medicamento para dormir, né? Um ansiolítico. O famoso Rivotril. Pois é. Então, muitas vezes o médico quer fazer um desmame daquele medicamento, então você pode fazer não só a dose padrão, mas 1,5 miligramas, 1,7, a dosagem que o médico prescrever. Perfeitíssimo. Né? Então, essas variações, essas particularidades de atender a necessidade do paciente, só a manipulação é capaz, e isso é o futuro. Me diga como é que funciona na farmácia em si. Equipamentos de última geração, porque a gente vai falar de manipulação, aí tende a se pensar que seria alguma coisa meio artesanal demais, alguém misturando numa panelinha com, não é? Um graal, alguma coisa assim. Isso acontece de fato, tá? Mas tudo começa da manipulação, inclusive na indústria. Tá? Porque na indústria você começa com testes de bancada, tá entendendo? Com equipamentos menores, né? Para que você tenha condição de fazer um lote piloto. Né? Você não tem condição, por exemplo, de fazer, sei lá, 100 cápsulas de um determinado produto numa máquina que é projetada para fazer 1 milhão de comprimidos. Você está entendendo? Você não consegue fazer. Então você tem que ir para a bancada e fazer como na manipulação. E tem algumas particularidades. Por exemplo, existem alguns tipos de produtos que você tem tantas etapas de produção, tantas etapas da produção, ou precisa utilizar equipamentos. Por exemplo, um protetor solar que a gente faz na farmácia de manipulação, que, modéstia à parte, ele é um dos melhores produtos que existe no mercado hoje. Tá? Você passa esse produto, ele espalha muito bem, ele não sai você pode entrar na piscina com ele, você pode suar que ele não vai sair. Tá? Então, por que a gente consegue fazer esse tipo de produto numa farmácia de manipulação? Tá? Porque lá a gente tem, por exemplo, equipamentos que você consegue imprimir uma rotação de 5.000 RPMs por minuto, 10.000 RPMs por minuto. Ah, tá, mas a indústria não teria condição de fazer isso? Até teria, mas seria extremamente caro. Porque vamos supor, aqui na minha farmácia eu vou fazer um produto desse, um lote de 1 quilo. Imagina você, para a indústria, pegar esse produto, tipo 1 tonelada, e colocar um reator que gire a 5.000 rotações por minuto. Isso é muito caro, precisa de equipamentos extremamente sofisticados para fazer isso. E que na farmácia de manipulação é mais fácil de você fazer. Então tem produtos, inclusive, que na farmácia de manipulação a gente consegue fazer e na indústria a gente não consegue. Entendo perfeitamente. Então a qualidade semelhante, não perdemos em absolutamente nada. Falando em protetor solar, me fala um pouco sobre esses fatores de proteção solar, 30, 50, 70, 100. Se tem tanta diferença assim, como é que funciona, como é que deve ser usado, qual a indicação? Então, veja só, com relação ao protetor solar, quando você fala, por exemplo, eu quero um fator 30, certo? E aí, qual a diferença, por exemplo, de um fator 30 para um fator 50, por exemplo? Isso não quer dizer que um fator 50 ele proteja 20 vezes mais do que um fator 30. O cálculo não é esse. O cálculo quer dizer o seguinte: se eu não estiver usando um protetor solar, certo? Eu vou durar algo em torno de 15 minutos
para produzir um eritema, uma vermelhidão na minha pele. Pois não. Se eu for utilizar um fator 30, eu vou levar 30 vezes mais tempo para poder produzir um eritema, para poder produzir uma vermelhidão na sua pele. Se eu estiver utilizando um fator 50, eu vou demorar 50 vezes mais tempo para poder produzir uma vermelhidão. Pois não. Em termos de proteção com a radiação ultravioleta, por exemplo, um fator 30, ele já protege algo em torno de 94, 95% da radiação ultravioleta. Um fator 70, ele já vai proteger algo em torno de 97%. Então você tem uma diferença de apenas 2%, 3% no máximo em termos de proteção contra a radiação ultravioleta. Aí se você pensar, eu vou abrir aqui a minha calculadora, tá? Por exemplo, se você leva 15 minutos para produzir uma vermelhidão, certo? Eu vou multiplicar 15 vezes 30, que seria 30 vezes mais tempo. Eu vou dividir isso por 60 minutos. Um fator 30 já iria me proteger 7 horas e meia. Tá? Se eu for utilizar um fator 70 vezes 15 dividido por 60, eu já vou ter 17 horas e meia. Faz sentido se um dia tem 24 horas? Eu entendo. Você está entendendo? E se você pegar 6 da noite até 6 da manhã, você tem 12 horas sem sol. Então não faz muito sentido, pelo menos para mim, certo? Você utilizar um fator 70 se você teria todas essas horas de proteção. Tem algumas particularidades nesse assunto. É um assunto bem polêmico isso aqui que a gente está discutindo. Mas o que a gente está percebendo é basicamente que, então, o fator de proteção solar, quando ele aumenta esse número de referência dele, é principalmente pelo tempo que vai ficar protegido, e não pela quantidade de proteção em cada minuto que vai passar, né? Exatamente. Muito interessante. Então, por exemplo, agora existe aquela coisa, eu defendo muito o uso do fator 30, tem gente que não defende. Eu defendo o uso do fator 30 se você utilizar o produto de forma correta. É que você pegar lá mais ou menos 1 grama, seria mais ou menos essa porção aqui de uma moeda. Uma moedinha, não, até menos do que isso. Tá? Você vai lá, pinta o seu rosto todo com protetor solar, um bocado de pintinha aqui no colo também, e passa no seu rosto inteiro. Então, um protetor com 60 gramas, ele deve demorar algo em torno de 30 dias para você acabar. O problema é que tem gente que pega um fator 30 com 60 gramas e passa 3 meses com protetor solar. Você está entendendo? Então, aquele fator 30, ele não vai oferecer a proteção de um fator 30. Tá? Então tem gente que usa um fator 70. A película seria fina demais, né, nesse caso. Exatamente. Não seria uma quantidade suficiente para oferecer proteção. E às vezes quando você pega esse fator 30 e usa de forma errada, ele vai vai ter uma proteção 8, 10. Você está entendendo? Mas se você utilizar, ele vai ter uma excelente proteção. E aí, se você for pensar qual é a diferença de quantidade de matérias-primas eu preciso utilizar no fator 30 e a quantidade de matérias-primas que eu tenho que utilizar no fator 50, 60 até 100. A diferença é brutal. Entendo. Então, você está usando produto químico no seu rosto também. Será que isso teria alguma possibilidade de provocar algum tipo de alergia no futuro? Eu prefiro utilizar menos, mas desde que seja a quantidade correta. Relação custo-benefício, então o 30... O 30 iria funcionar muito bem. Frederico, utilizo o 40 diariamente. Entendi. Diariamente. O Fred, me faz uma coisa, fala sobre a sua linha que você criou, quanto tempo que você criou, se é um sucesso, creio que sim, porque você sempre faz coisas muito interessantes. E o que é que tem nessas linhas de cosméticos que você criou? A gente tem uma linha hoje que passa tranquilamente aí de 60 produtos. Que Só uma pergunta, isso também é vendido pela internet ou somente lá na farmácia? A gente está com um site em fase final de desenvolvimento, onde a gente vai colocar todos os produtos à venda por lá também. Entendi. Já tem o nome do site? É farman.com.br. Entendi. Né? Mas ainda está. A gente tirou ele do ar para poder colocar o site novo. Entendi. Né? Mas, assim, como você bem falou, eu tenho uma especialização em pesquisa e desenvolvimento de produtos cosméticos, um instituto de cosmetologia lá de São Paulo. Tá? Eu fiz essa especialização
com esses professores, Lucas Portillo, que é referência na área de desenvolvimento de P&D no Brasil, tá? E venho aplicando esses conceitos aqui na nossa farmácia de manipulação, que não seria apenas cosméticos, né? Seria o que a gente chama hoje de dermocosméticos. São produtos cosméticos, mas que tenham uma ação terapêutica. Uhum. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, você vai usar um produto anti-age, né, um produto anti-envelhecimento, e lá dentro você vai ter um ácido hialurônico numa concentração maior, um peptídeo de colágeno numa concentração maior, hidratantes mais potentes, e não só aquele produto para prevenir o envelhecimento. Porque muito que se tem no mercado hoje são, em termos de você... Só uma informação, esses produtos que você colocou a mais, por exemplo, seriam para questão de manchas? Sim, Explica para nós isso aí. Porque, por exemplo, a Anvisa, ela é muito rigorosa quando você trata de produtos cosméticos. Certo. Você está entendendo? Então, por exemplo, quando você vai na prateleira de um supermercado, aquilo ali tem que ser seguro para todo mundo. Tá. Entendeu? Quando você trata de um dermocosmético, é aquela coisa que só é vendida mais em farmácia, onde você tenha uma orientação melhor, né? Onde você possa, por exemplo, você mesmo precisou utilizar um clareador que a gente manipula lá, né? Mas você foi lá e comprou aquilo ali de qualquer forma? Não. Precisou de uma orientação, porque é quase um medicamento, entendeu? Então são produtos que têm uma ação quase terapêutica, você está entendendo? E muitas vezes até melhor do que um medicamento. Mas aí, como as substâncias são enquadradas como cosméticos, a gente pode manipular e vender isso como cosmético, entendeu? Mas são cosméticos com ação terapêutica, né? Que a gente vai ter um efeito mais pronunciado. Entendo. O ácido hialurônico, por exemplo, me parece que ele não pode ser com luz, ele não pode ficar o tempo todo na sua pele, então você tem que botar um protetor também, né? Não necessariamente. Você pode utilizar, eu não sei como é que funciona a questão aí vocês utilizam ácido hialurônico também mas nesse caso pergunta bem sobre pele. Sim, foi, né? Uma então, boa, né? Tranquilo. Não, é tranquilo, porque o ácido hialurônico, na verdade, são peptídeos, né? Na verdade, são moléculas muito pequenas, né? E que quando você aplica, ele já vai lá para a derme. Então, é uma tecnologia muito avançada. Legal. Que quando a gente fala, você até perguntou se a gente tinha tecnologia na farmácia de manipulação, a tecnologia, ela está muito mais nos insumos do que nos próprios equipamentos. Interessante. Então, quando você compra, por exemplo, um ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular, você coloca isso sobre a pele e ele vai lá, atravessa a epiderme, chega lá na derme, vai estimular fibroblasto a produzir mais ácido hialurônico, você está entendendo? Vai estimular a produção de elastina. Então, são produtos, são insumos que têm uma tecnologia muito avançada. Muito legal. Mas que mais produtos? Fala mais para nós. Você tem 60 produtos aí. Fala. Olha, o carro-chefe, o que é que você tem? Olha, hoje o carro-chefe, sem dúvida nenhuma, são esses produtos, né, anti-envelhecimento. Anti-envelhecimento. Né? Então, só para você ter uma ideia, por exemplo, a nossa vitamina C, que nós estamos em fase final de desenvolvimento, né? A gente já tinha uma vitamina C que era muito boa, uma vitamina C tópica, que era um líquidozinho que você pingava aqui na mão, colocava, e já era uma vitamina C muito boa, que inclusive é igual a de uma marca famosa aí que existe no mercado. Eu não vou dizer o nome. Concorrente. Eu não vou falar o nome do concorrente, né? Mas igual. Até um pouco melhor, né? Em função da quantidade de hidratantes que a gente coloca lá, então termina sendo uma formulação melhor do que a do concorrente famoso. Legal. E o do concorrente famoso lá, você vai encontrar na prateleira lá da farmácia, né? Ela já, inclusive, oxidada. Você está entendendo? Porque essa do concorrente famoso, o veículo ele é água. Então, você pensar que vitamina C é uma substância altamente oxidável, ele vai se oxidar com muita facilidade. Então, daqui que esse produto ele saia lá
da indústria, passe pelo distribuidor, chegue na já chegou oxidada, por isso que ela é amarelinha. Se você for lá e comprar, eles botam até um corante caramelo, que é para poder dar uma enganada, né? Então de dar aquela disfarçada. Então assim, a nossa, ela é manipulada ali naquela hora. Iria oxidar? Sim, porque o veículo é água. Agora a gente está fazendo desenvolvimento de uma vitamina C pura que não oxida. Que legal. Porque aí o veículo ele é anidro, né? Sem água. E aí, por não ter água na formulação, aí ela não vai oxidar. Muito interessante. Então, muito legal mesmo. Vamos rejuvenescer pele, vamos tirar manchas. É importante. A pele é o nosso cartão de visita. A última pergunta, que isso me interessa, viu, Arildo? Tô ficando careca, Fred. Como é que funciona essa história de cabelo? Realmente funciona ou não funciona nada? Eu acho que tá funcionando. Você tá entendendo? Tá todo cabeludo, né, Fred? Desde os 20 anos eu acho que eu faço tratamento para queda de cabelo. A minha família, eu puxei a família da minha mãe. Entendi. E a família da minha mãe é uma família de carecas, né? Impressionante. Então, graças a Deus eu comecei. O importante é você começar no início da queda. Né? Porque a gente consegue agir enquanto tiver um folículo. O que é um folículo? É o local onde o fio está inserido. Pensar aqui que o meu dedo é um fio, aqui essa outra parte é o folículo, o fio está aqui no folículo. Enquanto eu tiver um folículo, eu tenho condição de agir, né? Colocar lá um produto que vai fazer ele abrir mais para que esse fio cresça mais, saia mais de um fio por folículo, porque às vezes a pessoa começa a ficar calva, aí quando você pega lá, faz o exame tricoscópico, né? E aí você vê que só tem um fio, né? Mas aí você pode colocar produtos, né, que estimulem o crescimento, faz com que ele cresça mais, o fio fique mais espesso e, acima de tudo, você tem a condição de ter 1, 2 ou 3 fios por folículo. Muito legal. Então, por exemplo, ontem eu recebi um cliente, né? Ele lá morto de feliz, porque ele ele teve lá há uns 3 meses e ele me mostrou a foto dele, de quando ele começou a utilizar o nosso produto. Ele assim, pela foto você via que tinha áreas que a gente chama de despovoadas, né, de fios capilares. Então você via o couro cabeludo só de olhar. E 3 meses depois ele chegou lá e mostrou ao vivo, né, mostrou a foto do antes e mostrou lá o couro cabeludo de agora. Uma coisa assim. Em 3 meses, Em Fred. 3 meses. Fantástico. Em 3 meses. Fantástico. E foi o que eu disse para ele. Eu digo, olha, em 1 mês, claro, você não vai conseguir ter resultado, porque o fio precisa começar a crescer. Você só vai começar a ver alguma coisa depois de 3, 4 meses, mas com 3 meses ele já conseguiu ter um resultado incrível. Pessoal, estamos chegando no final, foi rapidinho o negócio aqui, corre rápido quando o assunto é legal. A gente precisa disso, viu, Arildo? Fred, eu quero te agradecer pela sua vinda. Eu que agradeço. Dizer a todos que qualquer dúvida que vocês tenham, você vai deixar o telefone também no final. Eu quero deixar aqui o telefone da Dental Clínica, o nosso WhatsApp é 999-816640, né? 999-816640, e você pode falar com o Franciele, tirando dúvidas em relação à odontologia. E sobre o Super Fred, ele vai se despedir daqui a pouquinho e vai poder falar o telefone dele também. Eu quero agradecer a vinda dele e muito obrigado a todos pela audiência e até o próximo final de semana. Por favor, Fred, faça as suas considerações finais. Eu abri meu celular aqui porque eu nunca decoro o telefone do WhatsApp, mas tá aqui, é o 99939-9781, 99939-9781, esse é o WhatsApp da farmácia. Doutor Giovana, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui conversando com você e estarei sempre disponível para estar aqui em outras oportunidades. Maravilha, meu irmão, muito obrigado e um abraço a todos, até a próxima semana. Tá joia, muito obrigado. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.